O Turcomenistão é um país que parece saído de um sonho surreal. Localizado na Ásia Central, esta antiga nação soviética é conhecida pelos seus vastos desertos, pelas suas grandes reservas de gás natural e petróleo, mas também por uma série de contrastes extremos que o definem. Uma capital futurista repleta de opulência, mas com grande parte da população mergulhada na pobreza. O país é um exemplo perfeito de como o rico potencial de recursos naturais nem sempre se traduz numa vida melhor para os seus habitantes. Pelo contrário, o povo do Turcomenistão está preso num sistema que combina o luxo extremo de certos setores com uma desigualdade palpável, que deixa muitos em condições precárias. Se você se interessa pelo incrível paradoxo do Turcomenistão, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdo fascinante sobre os lugares mais misteriosos do mundo. Faça isso agora! O contraste entre opulência e pobreza se reflete não apenas na infraestrutura, mas também nas relações políticas, no cotidiano e nas tensões sociais. Esse fenômeno transformou o Turcomenistão em uma espécie de enigma moderno, um lugar onde as promessas de prosperidade nem sempre se concretizam, e onde os cidadãos são obrigados a se adaptar a um sistema autoritário que controla todos os aspectos de suas vidas. Ao longo desta jornada, exploraremos como os recursos naturais do Turcomenistão não apenas enriqueceram o país, mas também contribuíram para aprofundar as desigualdades sociais e econômicas. Uma cidade de luxo. Ashgabat, a capital dos contrastes. Ao observar Ashgabat, a capital do Turcomenistão, pode-se pensar que se está diante de uma cidade do futuro. Ashgabat destaca-se pela sua grandiosa arquitetura e estilo urbano, que mescla o moderno com o tradicional, tudo sob uma camada de luxo extravagante. A cidade transformou-se numa das capitais mais glamorosas e exclusivas do mundo, com enormes avenidas ladeadas por arranha-céus de mármore branco e monumentos dourados, que homenageiam o regime do presidente Saparmurat Niyazov e do seu sucessor, Gurbanguly Berdimuhamedov. Do Arco da Neutralidade ao Palácio Presidencial, Ashgabat parece uma cidade que poderia existir num mundo paralelo, onde as leis da economia global não se aplicam. As ruas da capital são adornadas com fontes e jardins impecavelmente cuidados, dando a impressão de que a cidade foi projetada para impressionar não apenas seus habitantes, mas o resto do mundo. Um dos exemplos mais marcantes dessa extravagância é o Aeroporto Internacional de Ashgabat, cuja arquitetura é reconhecida por suas linhas futuristas e tamanho imponente. O aeroporto é um símbolo da riqueza do país, mas também das contradições que definem o Turcomenistão. Por um lado, uma infraestrutura moderna e opulenta, mas por outro, uma grande parcela da população que não tem acesso aos benefícios dessa riqueza. Ashgabat, com seu mármore branco e dourado característicos, é uma capital que não apenas exibe sua riqueza, mas também reflete uma certa alienação. Enquanto a cidade reluz, o resto do país enfrenta uma realidade diferente. A opulência não se estende às áreas rurais, onde as pessoas lutam para sobreviver com poucas oportunidades e um baixo padrão de vida. O contraste entre a capital e as regiões mais remotas do Turcomenistão é um dos aspectos mais dolorosos das políticas governamentais. Um governo totalitário, à sombra de um culto ao líder. O Turcomenistão é um país governado por um regime autoritário, que mantém controle absoluto sobre a sociedade desde sua independência, em 1991. Durante os anos do governo de Saparmurat Niyazov, conhecido como Turkmenbashi, pai dos turcomanos, implementou-se um sistema de culto à personalidade, que se manifestava de diversas maneiras. Desde sua imagem onipresente nas ruas e prédios públicos, até suas decisões políticas extremas. Niyazov impôs políticas draconianas, como a proibição de certos medicamentos e a restrição do direito dos cidadãos à liberdade de expressão. A influência de Niyazov permanece forte no país, mesmo após sua morte em 2006. Seu sucessor, Gurbanguly Berdimuhamedov, deu continuidade a muitas das políticas autoritárias de seu antecessor, e o culto à personalidade, em torno do líder, permanece constante. Imagens do presidente,
adornam prédios públicos, moedas e escolas, refletindo um país onde o líder está no centro de tudo. O controle governamental sobre a mídia é absoluto, e a censura é uma ferramenta diária para a manutenção do poder. Sob este regime, as liberdades individuais são severamente restringidas. Protestos são reprimidos, e aqueles que ousam desafiar o governo enfrentam duras represálias. Prisões arbitrárias são comuns, e a repressão a qualquer forma de dissidência é a norma. Enquanto o governo se concentra na construção de monumentos e em gastar vastas somas de dinheiro em projetos de prestígio, os direitos humanos continuam sendo ignorados. O controle absoluto sobre a informação e a educação também perpetua uma estrutura que limita o acesso da população a uma vida melhor. A falta de liberdade de imprensa e a educação restrita contribuem para uma sociedade onde a informação é manipulada para manter o poder nas mãos do regime, enquanto a população sofre as consequências da má gestão dos recursos. Enquanto Ashgabat ostenta luxo, o Turcomenistão rural enfrenta uma realidade muito mais dura. Áreas distantes da capital carecem de acesso à infraestrutura básica. As estradas são precárias, a água potável é escassa e os serviços médicos são limitados. Embora o Turcomenistão seja um dos países mais ricos em gás natural do mundo, seus cidadãos que vivem fora da capital estão em condições precárias. Nas áreas rurais, muitas pessoas lutam diariamente para obter as necessidades mais básicas: comida, água e remédios. As casas nessas áreas são simples, e a falta de recursos deixa a maior parte da população sem acesso a bens essenciais. O gás natural, um dos recursos mais abundantes do país, não chega a muitas dessas famílias. Isso não é apenas um problema de desigualdade econômica, mas também um reflexo da má gestão dos recursos por parte do governo. Nessas aldeias, os serviços educacionais são escassos e o ensino superior está fora do alcance de muitos. As mulheres, especialmente nas áreas rurais, enfrentam uma situação ainda mais difícil, pois têm menos acesso à educação e a oportunidades de emprego. O governo turcomano implementou algumas reformas superficiais para melhorar a situação das mulheres, mas a realidade é que a discriminação estrutural continua generalizada. Gás natural, uma riqueza inatingível para muitos. O Turcomenistão é um dos maiores produtores mundiais de gás natural, mas essa riqueza não é distribuída de forma equitativa entre a população. O governo controla todos os recursos e grande parte da receita do gás é destinada a projetos de infraestrutura na capital ou a projetos de prestígio, enquanto as áreas rurais permanecem negligenciadas. A falta de transparência na alocação de recursos tem gerado crescente frustração entre a população, que percebe o quanto o país poderia estar melhor se os recursos fossem gerenciados com mais eficiência. A distribuição desigual dos recursos naturais também contribui para o descontentamento social, uma vez que as pessoas nas áreas rurais se sentem negligenciadas por um governo que parece mais interessado em manter o seu próprio poder do que em melhorar a vida da população. Além disso, a inflação e a escassez de bens básicos afetam gravemente o cotidiano dos cidadãos que vivem fora da capital. O Turcomenistão, com seus abundantes recursos naturais, enfrenta uma contradição fundamental. Por um lado, a opulência de sua capital, Ashgabat, reflete um país que busca projetar sua grandeza para o mundo. Por outro, a persistente pobreza das áreas rurais, onde os cidadãos não têm acesso aos mesmos benefícios que a elite dominante. Essa disparidade gera tensões sociais que têm sido ignoradas pelo regime autoritário que controla o país e permanecem uma questão central na política e no cotidiano dos turcomanos. Qual a sua opinião sobre as desigualdades sociais enfrentadas pelo Turcomenistão? Deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua perspectiva sobre este país cheio de contrastes e como suas riquezas naturais podem transformar a vida de seu povo. O paradoxo do Turcomenistão vai muito além de suas cidades majestosas e projetos de infraestrutura colossais. Enquanto a capital, Ashgabat, com seu luxo opulento, permanece um símbolo da grandeza do governo, o resto do país enfrenta a dura realidade do desequilíbrio econômico e da pobreza persistente,
que afeta a grande maioria de seus habitantes. Esse forte contraste entre riqueza superficial e privação material tornou-se uma característica definidora da nação. Embora os líderes do país tenham tentado construir uma imagem internacional de estabilidade e prosperidade, a verdade por trás das estatísticas oficiais revela um país preso entre promessas de desenvolvimento não cumpridas e desafios estruturais que limitam o acesso dos cidadãos às riquezas naturais do país. O Turcomenistão, sob o governo de Sapar Murat Niyazov e, posteriormente, de Gurbanguly Berdimuhamedov, foi marcado por um culto à personalidade que afetou não apenas a política interna, mas também o cotidiano de seus cidadãos. Niyazov, que se autodenominava Turkmenbashi, pai dos turcomanos, estabeleceu um sistema de controle absoluto sobre todos os aspectos da vida pública e privada. Além do culto à personalidade, Niyazov implementou políticas que incluíram a construção de monumentos em sua homenagem, a mudança de nome de cidades e até mesmo a proibição de certos medicamentos e gêneros musicais. Sob seu regime, os direitos humanos foram severamente restringidos. A liberdade de expressão era praticamente inexistente, e o acesso a informações externas era controlado pelo governo. Gurbanguly Berdimuhamedov, seu sucessor, não mudou muito nesse aspecto. Embora tenham ocorrido alguns ajustes superficiais, o país permanece um estado autoritário, onde os líderes exercem controle quase total sobre a vida dos turcomanos. O culto à personalidade em torno do líder persiste, e a imagem de ambos os presidentes, Niyazov e Berdimuhamedov, permanece onipresente, desde estátuas gigantescas a retratos que adornam todos os cantos do país. Esse autoritarismo impede que vozes dissidentes se expressem livremente. Os protestos são duramente reprimidos e qualquer tentativa de desafiar o regime resulta em prisões arbitrárias e graves consequências. A censura está presente não apenas na mídia tradicional, mas também online, onde os cidadãos turcomanos têm acesso restrito a notícias internacionais. Enquanto isso, o governo promove uma imagem de estabilidade e desenvolvimento, completamente dissociada da realidade vivida pela maioria da população. A situação das mulheres no Turcomenistão: desigualdade e controle. No contexto da desigualdade social, as mulheres turcomenas enfrentam uma situação particularmente difícil. Embora o governo tenha afirmado repetidamente que a situação das mulheres melhorou, a discriminação estrutural permanece palpável. A maioria das mulheres no Turcomenistão não tem acesso às mesmas oportunidades de educação e emprego que os homens, especialmente nas áreas rurais. Embora Gurbanguly Berdimuhamedov tenha implementado algumas reformas superficiais, como cursos de formação para mulheres e a promoção da igualdade de gênero na política, as restrições e expectativas em relação ao comportamento feminino permanecem muito rígidas. A educação continua desigual, com as mulheres tendo menos acesso a universidades e programas de formação profissional, especialmente em áreas rurais, onde as famílias preferem que as mulheres fiquem em casa para cumprir suas responsabilidades tradicionais. Em termos de saúde, as mulheres enfrentam a falta de serviços médicos adequados e a mortalidade materna continua sendo um problema em diversas regiões do país. O sistema de saúde do Turcomenistão é subfinanciado e carece de recursos essenciais, o que agrava ainda mais as dificuldades enfrentadas pelas mulheres, principalmente em áreas distantes da capital. A economia do Turcomenistão: dependência do gás e desigualdade estrutural. A economia do Turcomenistão depende fortemente de seus recursos naturais, principalmente o gás natural. O país possui algumas das maiores reservas de gás do mundo, e o gás é a principal fonte de receita do governo. No entanto, essa dependência do gás tem sido tanto uma bênção quanto uma maldição para o país. Embora as exportações de gás representem uma parcela substancial do PIB, a população não se beneficia diretamente dessa riqueza. Apesar da história do país como um grande exportador de gás, uma parcela significativa da população não tem acesso a recursos que poderiam melhorar suas condições de vida. A energia, embora abundante, não é distribuída de forma equitativa. Apesar das vastas reservas de gás e petróleo, o fornecimento de eletricidade e gás para residências permanece instável,
principalmente em áreas rurais e remotas. A eletricidade é escassa e o racionamento tornou-se comum em muitas regiões. O controle governamental sobre esses recursos resultou em uma economia rentista altamente dependente das exportações, porém pouco diversificada. O país carece de um setor industrial robusto ou de uma economia que gere empregos estáveis e bem remunerados para a maioria dos turcomanos. A economia do Turcomenistão permanece presa em um ciclo de dependência de recursos naturais, enquanto as reformas estruturais que poderiam libertar o país desse ciclo de pobreza não foram implementadas de forma eficaz. Condições de vida fora da capital. O abismo da desigualdade. Apesar dos esforços do governo para promover uma imagem de prosperidade e desenvolvimento, a realidade fora da capital, Ashgabat, é bem diferente. Nas áreas rurais, a pobreza é generalizada. As estradas são precárias, a infraestrutura é inadequada e serviços básicos como água potável, eletricidade e educação não estão disponíveis para todos. A desigualdade entre a capital e as regiões rurais é gritante, com grande parte da população vivendo abaixo da linha da pobreza. As áreas rurais do Turcomenistão não só não desfrutam dos benefícios da riqueza do gás, como também enfrentam condições de vida precárias, agravadas pelas políticas isolacionistas do governo. As famílias rurais têm dificuldade em ter acesso a cuidados médicos adequados e, na maioria das vezes, os cuidados médicos estão longe de ser suficientes. Essa fachada desmorona rapidamente ao se examinar mais de perto as condições de vida. As mulheres rurais, muitas vezes confinadas a papéis tradicionais e com acesso limitado a informações externas, enfrentam um fardo duplo: expectativas patriarcais profundamente enraizadas e negligência estatal na prestação de serviços essenciais, como saúde e educação de qualidade. O controle governamental sobre a mídia e a sociedade civil limita severamente qualquer tentativa de ativismo ou denúncia dessas desigualdades, mantendo o status quo sob uma aparência de harmonia social. Um dos legados mais duradouros do governo de Niyazov é o culto à personalidade que o cercava e sua obsessão pela grandeza. A criação de uma nação de espelhos por meio de monumentos, estátuas e edifícios ostentosos foi um dos elementos mais característicos de seu regime. O Turcomenistão foi projetado como um reflexo da glória nacional por meio de obras de arte monumentais, embora a realidade cotidiana da população estivesse muito distante dessa imagem idealizada. Essa política de grandiosidade arquitetônica não era meramente um exercício de vaidade, mas uma ferramenta fundamental de controle ideológico. Ao inundar a capital, Ashgabat, com estruturas de mármore branco e ouro, Niyazov buscava criar uma realidade alternativa, uma bolha de esplendor que contrastava fortemente com a austeridade e as privações do cotidiano da maioria dos cidadãos. A monumentalidade desses edifícios, muitas vezes vazios ou subutilizados, servia como uma enorme distração, desviando a atenção de problemas sistêmicos como a corrupção endêmica e a falta de liberdades fundamentais. O simbolismo da nação dos espelhos reside no fato de que ela reflete apenas o que o regime quer que seja visto: uma imagem distorcida de poder e riqueza. Monumentos como a estátua dourada de Niyazov, que gira com o sol, e o Palácio da Neutralidade representam símbolos de uma nação que se vê como uma potência mundial, apesar dos problemas internos que enfrenta. Essa obsessão com a grandeza externa permanece uma marca registrada do governo de Berdimuhamedov, que também deu continuidade à construção de monumentos e impulsionou uma nova onda de edificações na capital. Sob o governo de Berdimuhamedov, a arquitetura do poder evoluiu, mantendo o mármore branco como elemento central, mas adicionando um toque pessoal com a inclusão de estátuas e representações que glorificam a si mesmo e a sua família. O custo desses projetos faraônicos é astronômico e opaco, financiado pelas receitas do gás natural, enquanto setores cruciais como saúde e educação definham por falta de investimento. Esse gasto excessivo em símbolos vazios evidencia o distanciamento do regime em relação às reais necessidades da população. Além disso, a imposição desse estilo arquitetônico homogêneo e deslumbrante em Ashgabat transformou a cidade em uma espécie de parque temático político, um espaço irreal onde a estética da opulência é obrigatória e qualquer indício de vida urbana espontânea é cuidadosamente erradicado.
Apesar do controle absoluto, o regime continua a cultivar uma imagem de prosperidade, ignorando as profundas desigualdades que persistem no país. A narrativa oficial de uma era de ouro é mantida por meio de propaganda constante e onipresente, controlando todos os meios de comunicação e silenciando qualquer voz crítica. Contudo, por trás das fachadas de mármore e das celebrações coreografadas, a realidade econômica para grande parte da população é precária. O acesso a alimentos básicos é um desafio em algumas regiões e o desemprego, embora oficialmente baixo, é alto, especialmente entre os jovens. A distribuição da riqueza gerada pelos vastos recursos de gás natural é extremamente desigual, concentrada nas mãos de uma elite ligada ao governo. As reformas econômicas anunciadas pelo governo muitas vezes não se concretizam ou beneficiam apenas aqueles próximos ao poder, ampliando o abismo entre a opulência visível e a pobreza oculta. Se esta história te cativou, compartilhe com seus amigos e inscreva-se. Ajude-nos a continuar explorando os segredos do mundo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e se inscrever para mais conteúdo exclusivo sobre nações misteriosas e seus povos.